tarde a todos! Estamos iniciando sala de entrevistas desta tarde com uma convidada especial, Vitória Caroline. Ela é nutricionista comportamental. Hoje a gente vai conversar sobre a relação entre alimentação e emoções, os desafios para manter uma rotina saudável e como ter um equilíbrio na dieta sem culpa. Seja muito bem-vinda, Caroline. Muito obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui e falar sobre isso. Eu acho que é super importante, né? Todos nós nos alimentamos, porém existem maneiras mais saudáveis, mais corretas e mais leves também de a gente colocar isso em dia. Carolina, a nossa conversa pode começar até tu diferenciando, né? Perfeito. Como é a nutrição comportamental da nutrição tradicional? Então, na verdade, toda nutrição ela é comportamental, né? O que a gente tem diferentes nichos. Esportivo, depende muito do caso. Mas tudo se resume em comportamento. Todos nós temos um comportamento. A importância da comportamental é entender justamente o que você precisa, né? A gente sabe que esse mundo estressante hoje, comida ela acaba sendo um conforto, então tudo é molde dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos. Então hoje eu prezo muito por esse cuidado, como que você se sente em relação à comida, para fazer a dieta não ser pesada, né? A dieta ela não precisa ser pesada, ela pode ser muito leve, um hábito que a gente cria. Essa é a principal diferença. A gente pode também falar um pouquinho das dietas restritivas, né? E como elas podem prejudicar as pessoas, né? Perfeito. É muito legal esse tema porque eu sou ex-obesa, né? Então, quando eu passei por esse processo, dietas restritivas eram as coisas que eu mais fazia. Por quê? Eu queria resultado rápido. E isso é 99,9% das pessoas. Só que, gente, a dieta restritiva ela é por um período. Você pode até conseguir emagrecer, mas você vai voltar a engordar. Então, sem contar que prejudica o seu metabolismo, prejudica também sua questão psicológica, porque, poxa, cheguei no peso que eu queria, depois já tenho reganho novamente. Então, tudo isso atrapalha. Sem contar a questão de saúde, né? A debilitação ali de vitaminas, realmente, é o desespero pelo resultado imediato. Então, se você quer realmente conseguir atingir um físico, que você consiga levar isso para o resto da sua vida, que você se sinta bem, se sinta saudável, você tem que começar mudando hábitos. Esse é o principal ponto. É importante a gente citar isso, né? Porque as dietas restritivas, elas realmente trazem aquele resultado imediato, né? Mas são os hábitos, o cuidado no dia a dia com a saúde, com o corpo, né? Com a cabeça, que vai ajudar a pessoa a manter aquele corpo ideal. Perfeito, o corpo que ela se sente bem, né? Eu sempre digo, o que você quer? Aonde você quer chegar? Ah, Vicky, eu quero realmente me sentir mais leve, eu quero estar com minha autoestima em dia. Você quer isso por um período ou você quer isso pro resto da sua vida? Eu te dou duas vias. Então, é a gente ir estruturando a melhor forma para a gente conseguir levar isso para o resto da sua vida. Para você se sentir bem, saudável, né? E melhorar a sua autoestima também. E a gente sabe que o verão, ele traz mais pessoas, né? Com aquele desejo... Chegou o verão, ela lembrou. Nossa, eu precisava ter me cuidado, eu precisava manter os hábitos saudáveis. Fala um pouquinho para esse pessoal que ainda quer fazer alguma coisa nesse ano. Então, comece no inverno. Comece o quanto antes. Eu sei que a gente tem um período que a gente quer estar um pouco melhor. Não significa que a gente não possa fazer uma estratégia um pouco mais específica para esse período. A gente pode. Só que a volta é o que tem que ser mais controlado. Existe um período que eu gosto de chamar a fase de manutenção, que é onde a gente sai do objetivo específico, fazemos uma manutenção para a gente aprender a manter aquilo e a gente começa a estruturar da melhor forma. Mas, gente, comece o quanto antes. Né? A saúde, o físico, ela é pro resto da vida. Então, esse é o principal ponto. E a gente sabe também que no verão tem a tendência de consumir alimentos mais calóricos, né? Viagens, férias. E eu queria que tu falasse mais um pouquinho também sobre isso. Perfeito. O que eu sempre prego, tá, Bruna? Para mim e para todo mundo com quem eu atendo. E dieta é equilíbrio, tá? Não significa que você tem que se privar de coisas que você goste. Muito pelo contrário, você tem que comer. O que depende? Quantidade? Lembre-se que o mundo ele não vai acabar ali naquela refeição. Vai lá, come um pouquinho, vai lá, bebe uma long neck, entendeu? Pega as coisas com equilíbrio. Primeiro tenha em mente o que você quer e os hábitos que você está criando. Mas a dieta ela não precisa ser restritiva. Ela precisa aprender a ter equilíbrio e você se comportamentar, né, dentro desse ambiente. A gente pode aproveitar também e falar das emoções, né? Que normalmente a gente vê que as pessoas usam aquela alimentação, o hambúrguer, Perfeito. ou seja o que for, aquele alimento bem calórico, para dizer, eu mereço no final do dia, né? Com certeza. Todo mundo merece, né? Chega no final do dia, eu acho que eu mereço um chocolate, porque eu trabalhei muito esse dia. Gente, o que é muito importante, né? A comida, ela é para te nutrir. Ela pode ser um conforto? Depende. Depende de como que você desconta isso.
A gente tem que levar em consideração várias coisas, Bruna. A questão realmente dos hábitos que essa pessoa tem, do cotidiano dela e aonde está sendo transmitida essa energia. Por isso que dentro hoje do meu acompanhamento, a gente tem até uma psicóloga para a gente identificar sabotadores. Poxa, a pessoa ela tem um hábito de merecimento. O que está dependendo para que ela seja feliz nesse quesito? Então a gente começa a estruturar novas coisas e a pessoa às vezes ela nem se percebe, né? Então a gente ter esse controle de como que ela está se comportando na verdade, é muito importante para ela conseguir controlar muito mais as emoções. O importante é identificar. Identificar. Tem muita gente que não identifica. Então a gente precisa fazer esse trabalho aí. E a nutrição, como tu citou, ela trabalha com outras áreas também, né? Não é só a nutrição. Precisa ter uma vida física, Exato. cuidar ali da mente, cuidar da sua rotina, né? Fala mais um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Rotina corrida, eu acho que 99% das pessoas têm, né? O que é muito importante? A gente ter consciência do que faz bem e o que faz mal, né? Poxa, se eu tô na rua, realmente tem corrida, só tem fritura e tem um sanduíche natural, por que tu não vai escolher um sanduíche natural? Entende? A gente entender que a correria ela vai existir sempre e perceber que forma que eu posso melhorar a minha saúde, que forma que eu posso fazer melhores escolhas, sem com que dependa 100% sempre da sua rotina corrida. Por isso que eu digo que organização ela sempre vai ser a base. Né? Hoje, o que eu procuro? Colocar coisas práticas, rápidas, para a pessoa que 5 minutos esteja pronto, seja saudável, nutritivo e que ela goste. Então esse é o principal ponto, né? Outra coisa super importante, individualidade sempre, tá? A sua rotina é uma rotina, então tem que estruturar algo que seja cabível para você. Dieta, para mim, é uma dieta que você consegue fazer por um longo período de tempo, que você realmente tem prazer em fazer. Então primeiro eu tenho que entender essa individualidade dessa pessoa. Ah, Vicky, mas fulana fez tal dieta, emagreceu tantos quilos. Tá, mas por quanto tempo ela conseguiu manter? É cabível para você? Gente, tudo isso a gente tem que aprender a selecionar. Vicky, eu queria que tu aproveitasse e desse algumas dicas também de lanches saudáveis, né? O que a Perfeito. pessoa pode manter ali nos hábitos durante esse verão mesmo? Perfeito, gente. Primeira coisa que eu faço, eu adoro levar pra praia, um sanduíchezinho natural, gente. Pode pão, Nutri, pode deve, tá? O que importa muito? O que você coloca no meio desse pão. Então fazer uma pastinha de ovos com ovos cozidos ali, um requeijão, colocar no meio. Um atum também enlatado, gente, que pelo amor de Deus, é prático, né? Tá ali, abriu, colocou dentro, tá ótimo. Ovo, franguinho desfiado, atum, enfim, existem algumas variedades que a gente pode colocar ali. Isso é uma dica que eu gosto dentro. Fruta, né? Fruta no verão, geladinha, quem que não gosta? Deixa sempre higienizada, picadinho e leva. Isso vai sempre facilitar a sua rotina e os seus hábitos também. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre a hidratação, né? E o quanto ela é importante, não só para o verão, mas também durante todo o ano. Perfeito, gente. Hoje um grande percentual do nosso corpo ele é água. Muitas coisas que nós fazemos precisa de água. Não adianta colocar um botox e não se hidratar, né? Então, assim, existem coisas que precisam justamente da sua hidratação para melhoria. Então, o ideal ali é 0,03 por quilograma de peso. Então, pessoal, mínimo 2 litros de água aí, 2,5 litros todos os dias, tá? Nos dias que você bebe essa cervejinha, muito mais. Porque ele já é ali também um diurético, então isso pode prejudicar muito. E para quem treina, bebidas, né, beber água é muito importante para reconstrução muscular e hidratação de uma forma geral. A gente sabe, Caroline, que algumas dietas, né? Até essas que a gente consegue manter por algum tempo, tem pessoas que nem sempre têm condições de manter, porque a gente sabe que as coisas são mais caras, né? Tudo que é diet, light, é mais caro. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho também dessas dicas de como manter essa dieta por um longo tempo sem ficar também com o bolso apertado. Isso eu acho que é um ponto super importante. Bruna, a dieta ela não precisa ser diet light. Esse é o principal ponto. As pessoas se enganam muito pensar que tem que ser dessa forma. Se você tem uma patologia, se você é diabético, aí está justificável. Mas se você não tem problema nenhum de você consumir um chocolate normal. Não tem problema nenhum de ser as coisas normais, arroz, feijão, né, ovo, coisas básicas. A dieta é isso. A dieta não tem que ser um arroz negro de não sei das quantas. Primeiro, disfuncional, cara, não serve pra nada e é ruim. Entendeu? Então, a dieta não precisa ser desse tipo de coisa. Essa é a maior parte da ilusão. Poxa, tem uma analogia que eu gosto sempre de fazer. Se a gente vai lá gastar com chocolate diet, light, não sei das quantas, tá? Muito mais caro. Horrível, não vai dar o que você quer, né? E sem contar que nutricionalmente o outro é melhor. Então é tudo questão de quantidade. Não tem por que você investir dinheiro aonde realmente não tem qualidade ali para você. E essa pessoa que está te ouvindo agora, ela deve procurar uma ajuda para começar a fazer tudo certinho, né? Se quer fazer por conta própria, quais as tuas dicas, o que procurar, de repente, Perfeito. algum lugar na internet, e depois que ela tiver ali
estabilizada, é isso que eu quero, procurar um profissional que entenda do assunto? Perfeito. Primeiro ponto, Bruna, se a pessoa pode, já invista no nutricionista, vai sair mais barato para você. Porque você vai aprender o princípio do que fazer. Não adianta você ir na internet, pegar várias dicas, tá, unir tudo isso aqui que eu tenho agora. Então, se você tem essa possibilidade, vá no nutricionista, porque tenho certeza que você vai gastar bem menos depois. Mas, Vicky, não tenho condição para ir pro nutricionista, o que eu começo? Por onde que eu começo? Primeira coisa, priorize a sua hidratação, coma frutas, coma proteína, tá? É muito importante. Hoje, a maioria da população não consome a quantidade suficiente de proteína, então, come seu pão com ovo ali pela manhã. Tudo isso vai fazendo a diferença. E invista em alimento, tá? Esquece questão de diet light, isso aqui é fit, bolachinha fit, esquece. Vai no básico, vai na alimentação, vai em comida. Esse vai ser sempre e não vai ter erro. Então é isso, Vicky. A gente vai pro intervalo e logo estamos de volta para seguir conversando e pegando dicas importantes. Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Vitória Caroline. Ela é nutricionista comportamental e a gente está conversando sobre a importância da consciência alimentar e os impactos, né, que ela tem nas emoções e também na relação com a comida no dia a dia. A gente conversou bastante no primeiro bloco, né, sobre dieta restritiva, sobre cuidados que a gente precisa, né, ter na nossa rotina. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os exercícios físicos, né? Porque nem só de alimentação vai ter esse resultado, né? Precisa ter isso na rotina. Então, o exercício físico, ele é muito responsável por acentuar o seu resultado, tá? Mas entenda que a base sempre será a dieta. A gente consegue realmente emagrecer, por exemplo, sem exercício físico. O exercício físico, ele vai ser um a mais. Mas agora, levando em consideração a saúde, até para a saúde cardiovascular, saúde respiratória, né? Eu sempre digo, quer manter a dignidade na velhice de conseguir levantar suas compras? Poxa, musculação. Então, essa preservação, essa criação de musculatura vai fazer com que você envelheça 1000 vezes melhor. Sem contar também que se a pessoa está visando resultado estético, fica mais estético com toda certeza, construindo mais musculatura, né? E sem contar consegue ter mais força, entre outros fatores que a musculação ela tem de benefício. Vicky, e muitas pessoas, elas querem esse resultado imediato, né? Tanto ali na academia, quanto nas dietas, né? E muitas vezes elas fazem por um período tão curto, porque não estão dando resultado, não estão motivadas e logo desistem. Quantas pessoas a gente vai conversar e falam, eu fiz academia por um mês, eu fiz a dieta por um mês também, mas não vi resultado, então não foi legal para mim. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse imediatismo que as pessoas têm. Perfeito. Uma analogia que eu gosto muito de fazer. Se você passou 20 anos se alimentando mal, 20 anos sem exercitar, tu acha mesmo que em um mês a gente vai resolver a tua vida? Não vai. Né? Eu sempre digo, resiste até o terceiro mês. Até o terceiro mês é péssimo. É difícil. É uma coisa que é, assim, super maçante. Depois do terceiro mês, você consegue enxergar muito mais resultados. Você consegue ter muito mais força. Teu físico ele já começa a dar uma leve adaptada. Isso já é um gatilho para te motivar a ir mais. Então, cancela, gente. Não tem como imediatismo te dar a resposta que você quer. É algo que você faz construindo todos os dias. A constância, ela sempre vai ser a chave, ela sempre vai ser o sucesso, né? Ter altas e baixas, eu acho que isso acontece com todo mundo, mas a desistência é o que faz talvez você nunca atingir o que realmente você quer. E a gente pode aproveitar e falar sobre a ansiedade, né? Como ela pode prejudicar também essa conquista de realmente ter uma rotina, de conseguir manter os hábitos saudáveis. E junto da ansiedade, como o estresse prejudica também, né? Perfeito. Eu acho que é um ponto muito importante. Hoje, minha especialização é nisso. Hoje eu tenho o método Magramente. Por quê? Tudo começa pela sua mente. Hoje nós somos 800 mulheres, Brasil e fora. E realmente, o pilar que não fazia ela chegar lá, que realmente atrapalhava, era ansiedade e estresse do dia a dia. Mais produção de cortisol, mais chances de merecimento, né? Então, o que a gente tem que começar a entender? Poxa, até que ponto isso está me fazendo mal? A gente tem que analisar. Isso é um dos principais fatores. Eu vejo que hoje um grande percentual das pessoas, elas se medicam. Tá? Hoje muita gente toma ansiolítico, medicamentos para dormir, enfim, um para acordar, um para dormir, assim por diante, mas não cuida do principal fator, que é a saúde dela, a alimentação, o exercício físico. Então, quando a gente começa a estruturar prioridades, quando a gente começa a entender em que fato realmente que isso te atrapalha, eu preciso parar, eu preciso me reorganizar e entender a importância que isso tem para mim.
sabe? E o quanto isso atrapalha no meu dia a dia, né? Então, isso é um dos principais fatores. A ansiedade e o estresse, ele vai ser um inibidor do teu resultado, tá? Inibidor, E a gente sabe que a ansiedade, ela é uma doença e pode ser tratada, né? perfeito. Mas principalmente por pessoas que entendam, né? Especialistas. Não adianta fazer nada sozinho em casa que pode prejudicar ainda mais o caso dela, O né? processo, com toda certeza, a rotina é estressante também, né, Bruna? Hoje a gente vive sempre correndo, a gente não tem tempo para mais nada. Então, às vezes, é necessário a gente tirar 30 minutinhos, respirar. Poxa, o que que eu posso priorizar hoje? Hoje eu posso priorizar isso, isso, então tá, o resto vai ficar para amanhã. A gente quer sempre resolver tudo ontem. E daqui a pouco a gente não faz nada, a gente só se estressa e não resolve nada. E as emoções, elas lidam diretamente com a alimentação, com a tua rotina, com os hábitos que tu não vai conseguir manter, né, Carolina? Perfeito. A comida ela é conforto, né? Eu acho que isso é cultural desde quando somos pequenos. Hoje, quando a gente reúne o pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai comer. Então, assim, não deixa de ser um conforto. A única coisa que a gente já tem que analisar é o quanto esse conforto atrapalha para você, né? Existem pilares, existem quantidades, existem coisas que nós podemos ajustar. Então, quando a gente entende o quanto isso tem de impacto sobre você e sobre o seu físico, sobre o que você quer, aí ela começa a pegar muito mais o hábito, começa a entender muito mais a rotina e o que que ela precisa fazer para melhorar. Ainda falando sobre a rotina, né? Com criança pequena em casa, eu sei bem como funciona. E a gente sabe a importância, né, de um almoço junto, de um jantar, e como a gente influencia na vida dessas crianças, né? Literalmente de cuidar desde o inicinho para eles manterem esses hábitos, né? Para quando eles forem adultos, para quando eles forem grandes, não sofrerem com esses hábitos que a gente ainda passa, né? Exato. Eu acho que quando a gente entende, ainda mais quando tem criança em casa, quando a gente entende que a gente não está nutrindo só nós mesmos, mas a nossa geração, a nossa próxima geração, a gente começa a entender muito mais. É a mesma coisa de eu querer que meu filho coma alface, que eu coma salada, sendo que eu não como, olhei com chocolate. Então a sua influência ela vai repercutir muito sobre a criança. Então você entender a importância que tem para você e para ele e explicar. Quando eu atendo mães, tá, que realmente organizam a rotina ali, tem filhos pequenos, para você colocar já a criança dentro desse mundo saudável com você, explica o benefício daquilo. Se o gurizinho ele gosta de jogar bola, meu filho, você vai conseguir jogar bola melhor, entendeu? Então, a gente ir motivando e incentivando, isso faz diferença, tá? Vai te agradecer no futuro com toda certeza. E na minha fase, por exemplo, os meus bebês são muito pequenininhos ainda, não tem nem 2 aninhos, né? Então já está sendo plantado desde o início. Mas tem famílias que não conseguem, né, desde o início. E aí passam por esse processo de ter que explicar a funcionalidade do alimento e de Exato. como precisa para o corpo, né? Perfeito. Isso é um dos pontos muito importantes, tá, Bruna? Não é toda a família que tem essa consciência. Talvez até pela própria criação que a pessoa teve, né? Mas um ponto importante é que você está nutrindo outro ser humano. Então, se você, uma coisa, uma analogia que eu gosto muito, se você dá Coca-Cola para os seus filhos, você dá água para a planta, né? Tá meio desequilibrado essa questão realmente de saúde, né? Então, incentive o seu filho a brincar, incentive ele a beber água, incentive a comer fruta. Eu acho que isso é um dos principais papéis que você tem hoje na geração. E a gente já pode aproveitar e até aquele adulto que tem que fazer aquele lanche para tarde. Já prepara o do filho também, né? Faz Perfeito. igual, vai ficar tudo bacana. Exato, a criança ela vai adorar, vai ficar saboroso, vai ficar saudável. Uma das coisas que eu gosto sempre de fazer para as mamães também que eu atendo, poxa, se você está fazendo um sanduíche natural para você, faz para ele também, bota na lancheira para ele levar. Porque é muito prático, né? A gente ir lá pegar da prateleira um salgadinho, toma, filho, leva para a escola, porque requer um preparo, requer um trabalho, requer uma organização. Então, o principal ponto para a dieta dar certo, gente, é organizar. De 30 minutinhos para se organizar, a gente consegue colocar ainda no seu cotidiano. Tudo depende da prioridade que você tem. Então, isso é um dos pontos que eu gosto sempre de alinhar, né? Vic, tem algum outro ponto bem importante que tu quer trazer pra gente também? Bom, ponto mais importante, Bruno, eu acredito que seja com referente às dietas restritivas, sabe? Porque hoje um dos maiores casos, 99% dos casos que eu atendo, vem de pessoas que já passaram por diversas dietas. E ela chega pra mim com muito medo, porque eu prescrevo comida. E às vezes um morro, um prato, meu Deus, eu não vou engordar comendo isso tudo. Não, você não vai. Entenda que você está se nutrindo, você está se cuidando, você está se amando, está melhorando a sua autoestima. E para isso acontecer de uma forma eficiente, você tem que entender que não precisa ser difícil. Quando a gente coloca, tá, coisas difíceis para nós, a gente só segue por um curto período de tempo. A gente não consegue ter um sucesso. Então, ir criando pequenos hábitos, microtarefas, entendendo a importância que aquilo tem para você, é aí sim que você vai conseguir chegar no seu objetivo, fazer a diferença e realmente se sentir bem com você mesmo.
E eu queria que deixasse uma mensagem também para quem está nos assistindo e está precisando dessa motivação de ir buscar o que precisa realmente. Eu acho que o mais importante, que eu gosto sempre de falar para as minhas pacientes, é só você que tem a capacidade de cuidar de você da forma certa. É só você que tem a capacidade de conseguir levantar, fazer uma refeição, conseguir treinar. Então, entenda que não dependa de mais ninguém, e sim de você. Então, se você pode ter uma equipe, pode ter pessoas ao seu lado que contribuem para isso, faça. Entendeu? Vai ter dias que a gente não vai estar motivado, é completamente normal. Só que no final do dia a gente vai agradecer por ter feito um esforço por nós mesmas. Né? Isso é para longevidade, isso é para sua autoestima, isso é para você, não é para mais ninguém. Muito obrigada pela tua participação hoje, Vicky. A gente está chegando no final do nosso programa. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. É muito gostoso falar sobre isso, porque a nutrição ela ainda tem muitos mitos, né? A nutrição ela ainda é mal vista com alguns olhos. Então a gente pode deixar tudo mais simples, tudo mais leve, para você conseguir ser saudável e melhorar sua autoestima. Muito obrigada pela presença. E para você que me assiste aqui, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar do nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.